Olá pessoal, aqui é o Gustavo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais uma aula do Capture Pose, os 12 princípios da animação. E antes de começarmos a aula da semana, vamos para as nossas indicações de livros e animações. E o livro que eu vou estar indicando essa semana para vocês é o Simplified Drawing for Plane Animation. Esse livro foi escrito pelo Wayne Gilbert, certo? E o legal desse livro é que ele fala muito sobre a importância do planejamento dentro da animação. E a minha indicação mais desse livro é por conta que ele foca mesmo o assunto do planejamento e a questão do desenho, principalmente para quem não tem muito feeling de desenho, para quem não tem muita prática com desenho. Então, o legal desse livro é isso, ele mesmo já me ajudou bastante nessa questão de planejamento. Ele fala muito com os profissionais que não têm muita facilidade com o desenho, que não têm muita pegada para o desenho. Então, o bacana desse livro é isso. Ele, de uma forma muito clara e muito, rápida, ele consegue explicar para a gente como que a gente pode planejar a nossa animação e como que a gente pode gerar um desenho muito simples para fazer esse planejamento. E o Wayne Gilbert, ele já trabalhou, como animador em vários filmes muito conhecidos, como, por exemplo, o Jurassic Park 2, o Homem de Preto, a Múmia. Trabalhou também em um pouco do Star Wars 2, um pouco do Hulk. E ele também tem muita experiência na área de games, principalmente na parte de cinematics. Então o Wayne Gilbert tem uma experiência fantástica aí que ele consegue passar para a gente através desse livro. E ele conta também a própria experiência de como que ele faz para planejar as suas animações. Certo? Então fica a dica, Simplified Drawing for Plane Animation, do Wayne Gilbert. É um livro fantástico, para quem tem dificuldade na questão do desenho, para fazer o planejamento da sua animação. Então vale muito a pena vocês estarem adquirindo esse livro. E a animação que eu vou estar indicando para vocês essa semana não é uma animação das mais tops, mas é uma animação que tem tudo a ver com o princípio que a gente vai trabalhar essa semana. E essa animação é Lucas, o Intruso no Formigueiro. Essa é a tradução em português, mas no inglês o nome é The Ant Bully. E Lucas, o Intruso no Formigueiro foi dirigido pelo John Davis, que é o mesmo cara que escreveu e dirigiu Jimmy Neutron, e foi produzido pela Warner, em parceria com alguns estúdios, mas a Warner foi a cabeça ali. E Lucas, o Intruso no Formigueiro, tem tudo a ver com o princípio que a gente vai trabalhar essa semana, certo? Pela questão de um personagem, ele ter vários tipos de peso diferente no seu corpo. Então, por exemplo, o braço tem um tipo de peso completamente diferente do que seu tronco, que tem um tipo de peso completamente diferente do que as suas antenas, no caso das formigas. Então fica aí a dica, Lucas, o Intruso no Formigueiro. É uma animação que vocês podem usar muito como referência para a gente estar trabalhando no princípio dessa semana. E essa semana a gente vai estar trabalhando com o princípio de overlap e follow through. De uma forma geral, a gente vai ver alguns exemplos, claro, para a gente entender melhor, mas de uma forma bem geral, a gente pode definir que overlap é a extensão de uma ação, é o resultado de uma ação principal de um personagem. E follow through a gente pode definir como sendo a mecânica de movimento sobre uma parte do corpo seguir outra parte que já iniciou uma ação, certo? Ou seja, a parte do corpo que iniciou a ação primeiro, ela de certa forma gerou energia para que as outras partes do corpo consigam seguir ela. Então essa é uma definição geral do que seria overlap e follow through. Mas se a gente só falar de forma bem por alto o que é overlap e follow through, a gente pode ficar bem confuso, a gente não consegue entender onde que a gente vê e quando que a gente aplica o overlap ou o follow through. Em uma produção, quando a gente recebe uma cena para animar, a primeira coisa que a gente faz, claro, é o planejamento. Para quem consegue desenhar, tem uma pegada boa para desenho, ele faz o planejamento em desenho. E já quem não tem uma pegada boa para desenho, faz o planejamento sendo uma vídeo-referência ou então apenas uma descrição da cena super detalhada, passo a passo. Mas aí depois que a gente faz o planejamento, o próximo passo é a gente criar o blocking da animação, o blocking da ação do personagem. E essa etapa de blocking ela é super importante, por quê? Porque você consegue, primeiro, fazer o blocking de uma forma rápida, então você está lá setando as poses do personagem, então através dessas poses
você consegue meio que contar o que o personagem vai fazer naquela ação. Né? Você não precisa refinar, não precisa detalhar, não precisa nada disso. É você realmente botar as poses chaves ali, as poses principais, porque a partir daí, você tendo o seu bloco meio que finalizado, você vai e mostra para o diretor, e aí o diretor vai dizer se você está indo pelo caminho certo ou não. Né? Isso é muito importante e é o que acontece em todas as produtoras, por conta mais da questão do tempo. Né? Porque se você já pegar uma animação e já ir fazendo ela super refinada, detalhada e tal, quando você for mostrar para o diretor, vai dizer que não é a animação não está seguindo o caminho certo do que ele quer, e aí você vai ter que apagar e refazer. Então o tempo que você demorou fazendo todo esse refino, todo esse detalhamento, foi tudo por água abaixo. Então para isso que a gente trabalha primeiro com blocking, porque só através do blocking a gente consegue explicar para o diretor o que está acontecendo na ação, e aí ele dá um sinal verde para a gente ou não, né, sobre se a gente pode prosseguir ou não com a animação. Mas aí, depois que a gente termina o blocking, né, a gente começa a adicionar alguns breakdowns e alguns in-betweens, né, para o nosso personagem começar a pegar o movimento mais orgânico, né, assim, orgânico entre aspas. Né? Nosso personagem vai começar a criar um maior espaço entre uma pose e outra, e aí vai ter toda uma linha de movimento. Certo? Mas às vezes, se a gente só adicionar breakdown em betweens, o nosso personagem mesmo, ele estando com um timing legal, com um space legal, o movimento talvez não fique muito orgânico, né? Não fique muito realista, não siga assim de fato algumas leis da física. Né? Então, para isso que entra o princípio de overlap e follow-through, né? Para a gente conseguir aplicar mais realismo aos nossos movimentos, né? Para a gente conseguir dizer que o nosso personagem ele realmente está seguindo as leis da física através do princípio de overlap e follow-through. Mas assim, só um entre aspas aqui, né, uma observação, é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai utilizar e planejar o nosso overlap e follow-through. Tá? Porque se a gente utiliza com muito exagero, ou então com um overlap, o follow-through com um tempo muito extenso, isso pode acabar distraindo o público da ação principal. Né, da verdadeira ação do que o personagem está fazendo naquele momento. Então, se a gente, por exemplo, deixa o braço do personagem com um movimento muito suave por muito tempo, isso pode acabar distraindo o público para uma outra ação que ele possa estar fazendo, seja olhando para um lado, olhando para o outro. Né? Então, muita atenção quando forem planejar e utilizar o overlap e o follow-through. Então vamos entender melhor, né, o que seria a questão do follow-through e do overlap. A gente vai ver algumas imagens e vamos analisar, né, para a gente conseguir identificar aonde que está sendo aplicado o overlap ou o follow-through. Certo? Nessa primeira imagem, a gente tem um pequeno movimento de um braço. Né, então a gente pode identificar aqui que o braço está subindo. Né, o personagem, no caso, está com o braço embaixo e ele vai e sobe com o braço. Certo? A primeira coisa que a gente consegue ver é que logo aqui a gente tem o que seria o ombro do personagem, certo? E aí ele começa a subir com o braço. Né? Então ele começa a subir. E aí o que está acontecendo? Né? Quando ele sobe, a gente tem logo aqui o nosso cotovelo, certo? Então o cotovelo ele está vindo primeiro, né, do que o nosso punho. O punho ele está vindo a seguir. Né? Então, o que aconteceu? O ombro iniciou o movimento, que ele conseguiu gerar energia para o cotovelo seguir o movimento do ombro, que gerou energia para o punho seguir o movimento do cotovelo. Então, aqui logo na próxima pose a gente já consegue ver a mesma coisa. Né? Então, aqui o cotovelo continuou o movimento do ombro e o nosso punho ele está vindo também logo atrás do movimento do cotovelo, certo? E aí ele continua o movimento e aqui ele meio que faz a sua pose final de parada, né? Porque ele vai fazer uma inversão de movimento. Né? Então depois daqui, dessa última pose, ele vai voltar e vai criar o movimento dele aqui. Né? Então aqui a mesma coisa, o cotovelo veio e aí o punho ainda continua vindo. Né? Só que quando ele quebra esse movimento, aqui que a gente consegue ver, claro, o follow-through está sendo aplicado em todas essas poses, mas aqui a gente consegue ver realmente como que o follow-through é aplicado. Por quê? Porque ele quebrou o movimento, então o cotovelo dele voltou.
né? E quando o cotovelo voltou, a mão continuou indo, né? Por quê? Porque vamos dizer que teria uma pose depois dessa pose que ele quebrou o movimento. Então aqui o cotovelo veio e o punho continuou indo para lá. Então na próxima pose, vamos dizer que o cotovelo estaria aqui de novo, né? A gente teria um outro cotovelo, e aí sim o nosso punho ele continuaria e chegaria mais reto aqui, né? E aí a gente teria a nossa mão, certo? Então aqui a gente consegue entender muito a relação do follow through, né? Que a gente tem, no caso, primeiro o ombro puxa o movimento, que o cotovelo acompanha e aí o punho acompanha também, certo? E quando ele quebra, a gente consegue ver que o cotovelo veio primeiro, só que o punho ainda continuou indo para lá porque ele ainda não teve energia suficiente para seguir o nosso cotovelo. Então na próxima pose seria após essa, vamos dizer que seria essa pose aqui, mais ou menos, né? Aí sim o nosso punho ele conseguiria energia para conseguir acompanhar o nosso cotovelo, certo? Então aqui um exemplo de aplicação de follow through. E nesse outro exemplo, né, tem um exemplo super legal de como o follow through é aplicado nas diversas partes do corpo, né? Aqui ele vai lançar, né, ele vai fazer um lançamento aqui da lança, e aí a gente consegue ver que primeiro a gente tem, no caso aqui, o quadril está puxando, né? Ou seja, o quadril está iniciando o lançamento, então ele está com a força aqui no quadril, que vai jogar o quadril para frente, certo? E aí, quando ele vai, o quadril foi mais para frente, né? Ou seja, o quadril gerou a força, o tronco também veio, e aí através do follow, né? O tronco deu um follow, ou seja, o tronco seguiu o movimento do quadril. Então o tronco agora já foi para frente junto com o quadril, né? Através da própria linha aqui do personagem a gente consegue ver que o tronco se aproximou bem mais do quadril. E aí depois que ele fez o movimento com o tronco, o que aconteceu? O braço seguiu o movimento do tronco, né? Então aqui a gente tem agora, no caso, o quadril, né? Se a gente marcar a linha, a gente tem aqui o tronco e a gente marca a linha do braço aqui, ó, né? Então a gente viu que primeiro veio o quadril, depois veio o tronco, e aí o tronco gerou energia para vir o braço do personagem, certo? E aí depois que o braço veio, né, a gente pode ver que não foi o braço todo. A questão aqui da relação entre o cotovelo e o punho ainda está seguindo. E aí na próxima pose, aí sim o punho veio, né? Então a gente já tem uma ligação melhor aqui entre a parte do corpo do personagem, né? Que a gente tem aqui o punho, o cotovelo, no caso aqui o ombro, o peitoral, e aí já o quadril ficou lá atrás, né? Então a gente já vê toda a linha de movimento do personagem, né? Se a gente marcar aqui também, ó, a gente tem aqui o tronco, aí teria aqui o ombro, né, o cotovelo, e aí a gente tem o punho aqui. E aqui também a gente tem o tronco, aí tem o ombro logo aqui do lado, tem o cotovelo aqui e tem o nosso punho aqui, né? Então a gente consegue ver toda a linha de animação só marcando a silhueta aqui. E aí depois que ele lança, né, o punho dele vai lá para baixo porque ele usou muita força, então o corpo dele vai continuar com essa força, só que ele vai diminuir aos poucos, então a mão dele vai começar a ir para baixo até ele conseguir frear completamente esse movimento, né? Então é muito bacana esse exemplo por conta disso. A gente consegue ver o follow through sendo aplicado em todas as partes do corpo, né? E se a gente pegar a perna também, aqui, ó, na segunda pose, ele está com a perna lá atrás, né? E aí quando ele lança, a perna começa a seguir o movimento do quadril, né? Porque o quadril, o braço já lançou, né? Ou seja, já jogou com força, e agora o quadril que vai meio seguindo o movimento do braço. E a gente vê a perna fazendo todo um follow em cima do movimento do quadril aqui, né? E aqui, quando ele começa a frear, a perna dele começa a voltar para o estado mais fixo, né? Um estado mais parado, certo? Então esse é um exemplo muito bom para a gente entender como que o follow through funciona, né? E é esse follow through
que faz o nosso movimento ficar orgânico, né? A gente pode fazer o breakdown, pode adicionar os in-betweens, adicionar mais poses, só que é através do planejamento e da utilização do follow-through é que a gente consegue vamos dizer assim, uma silhueta de animação muito mais orgânica. E aqui um outro exemplo muito bom também, que é a utilização do follow-through em objetos secundários, né? Assim, não no próprio corpo do personagem. Aqui no caso, o follow-through está sendo aplicado na capa do personagem, né? A gente tem um personagem descendo, né? Ou seja, ele caindo, e a capa dele está lá para cima, né? Então a gente tem a capa dele lá em cima, e aí ele vai cair. E aí, quando ele cai, né, a capa, ou seja, quando ele triscou no chão, a capa ainda está lá em cima, né? Se a gente marcar a silhueta aqui, a capa ainda está lá em cima. Só que quando ele cai, né, aí na pose seguinte, aí sim a capa está dando um follow no movimento do personagem, né? A capa está seguindo o movimento do personagem, que no caso foi quando ele caiu. E aí aos poucos ela vai caindo também. Então aqui a gente tem todo o follow até ela parar e copiar o movimento principal do personagem, que no caso ele parou, né? Então é um exemplo muito legal para a gente identificar também a utilização do follow-through em objetos que não sejam só a parte do corpo. E um outro exemplo muito claro, né, que todo mundo já viu e já com certeza já fez algum tipo de exercício parecido, é a questão do follow-through e overlap no rabo de alguns personagens, né, de alguns animais. Aqui a gente tem o exemplo de um esquilo, né, mas poderia ser, por exemplo, de um leão ou de algum outro animal que tem um rabo mais flexível, né? Então, primeiro a gente consegue identificar a relação do rabo no follow-through, né? Ou seja, o personagem está fazendo os movimentos dele, né, e aí a gente tem o rabo seguindo os movimentos desse personagem. Então, se a gente começar a marcar as linhas aqui, né, e pegar o centro de gravidade, a gente consegue ver que o rabo ele tem um movimento todo único em relação ao corpo, né? Todo único que eu falo assim, todo único é em relação a seguir, né? Ou realmente dar o follow no corpo do personagem, né? Então, se a gente for fazendo a marcação aqui da linha, né, a gente consegue ver que o rabo ele realmente segue, né? A gente consegue ver através dos arcos que o rabo forma que ele realmente está dando um follow no centro de gravidade do esquilo. Então a gente consegue ver uns arcos bem legais. Muito bacana mesmo. E aí aqui no caso o esquilo ele está pulando, né? Vamos dizer, para pegar uma noz. E aí quando ele pega a noz aqui, né? A gente tem a noz bem aqui. Ele para e levanta, né? Só quando ele levanta, o rabo dele não para de vez, igual ele, né? A gente pode ver que o rabo dele continuou, né? O rabo estava aqui embaixo, ó. E aí o que ele fez? Depois dessa linha aqui de animação, ó, dessa linha que o rabo formou, ele veio para cá, né? Ou seja, ele fez um pequeno estado mais parado, e aí depois ele vai começar a subir bem mais lento, né? Em vários frames ele está subindo, e aí sim no final ele faz e para aqui com ele. Claro que depois ele vai continuar dando uma mexida bem de leve. Só que esse movimento, ó, mais lento, todas essas poses que ele fez até ele parar aqui, é o nosso overlap, né? Ou seja, depois da ação principal do personagem, depois que o personagem ele parou aqui, né, o rabo foi devagarzinho parando. Então, olha o overlap aqui, ó. O rabo foi uma extensão da ação principal, que no caso foi o pulo e ele chegou e pegou a noz. Então a ação principal foi toda essa pulo, pegou a noz e ele ficou em pé. Assim, em pé não, ficou sentado, né? Ficou meio que comendo a noz. E aí depois dessa ação principal, o rabo veio e gerou toda essa extensão aqui, né? Que é uma suavidade até o rabo parar de vez. Então tá aí um exemplo de overlap. E um outro exemplo também, né? Que a gente tem uma princesa da Disney, né? Aqui no caso, a gente pode tratar o overlap como, por exemplo, se ela estivesse dançando, né? E aí vamos dizer que ela vai fazer, ela está dançando e está indo para lá, né? Então ela está indo da esquerda para a direita, dançando e tal. Só que ela vai fazer um movimento em que ela está indo para a direita, só que ela vai quebrar e voltar para a esquerda muito forte, muito rápido. Então quando ela fizer essa quebra de movimento para a esquerda,
o vestido dela, ela não vai vir para a esquerda no mesmo tempo, né? Assim, logo que ela fizer o movimento para a esquerda, o vestido dela vai primeiro ir para a direita, né? Ou seja, ele vai primeiro ir no sentido contrário, e aí depois, devagarzinho, ele vai voltar e seguir o movimento da direita para a esquerda. Então aqui a gente tem um overlap também, né? Que ela foi para um lado e quebrou para o outro, e o vestido, antes de ir para o lado principal que ela estava indo, ele também foi para o outro lado, inverso, devagarzinho, e aos poucos ele foi e vai voltando para a direção aonde está indo a nossa princesa, né? O nosso personagem. Então aqui um outro exemplo de overlap. E agora, para a gente entender, né, assim, melhor a questão de overlap e follow-through utilizado em animações, a gente vai utilizar um pequeno teaser que foi lançado quando estava saindo Lucas, o Intruso no Formigueiro, né? Então a gente vai ver uma vez aqui e aí depois a gente vai comentar algumas partes. Okay, auditioning for the Ant Bully, the role of terrified ant number 1697. Run for your lives! The destroyer is coming! I am terrified! Thank you. It is Destroyer! Come with me if you want to live! Expecto Patronum! Wrong movie. Run, I say! Pardon me. What, yes? You're not an ant, are you? I can do ant. I'm sorry, we need a red ant. I can do red! Yo, I'm ant number 1697. I'm here to send the destroyer straight to heaven. You best believe that. Oh no! The destroyer has come to destroy me because I'm an ant now! Excuse me, did you just paint yourself red? No! Yes? Yeah, listen, the movie is called The Ant Bully. What about the bully role? I can be real me. Watch this. You, Johnny Ant. I'm sorry, the bully role has been cast already. Oh. Yeah. To who? You're just a little kid. Aren't you the cutest thing? Oh my goodness. Certo? Então é bem legal. E agora a gente vai entender o porquê da indicação também do Lucas, o Intruso no Formigueiro, como filme, como animação nessa semana, né? Por quê? Porque o overlap follow-through ele está sendo muito aplicado também na relação de peso do personagem, certo? Então, assim, vamos só entender, né? Vamos fixar a relação de follow-through e overlap também para indicação de peso, né? Para auxiliar a gente sobre o peso, sobre a massa de um personagem. Assim, a gente entende que muitos personagens eles têm tipos de massa diferentes no seu corpo, né? A gente pode pegar como exemplo a própria formiga, né? Assim, o corpo dela no geral tem uma massa, né? Uma massa mais pesada, só que a sua antena ela tem um tipo de massa muito mais leve do que o seu corpo, né? A gente pode também pegar como exemplo um coelho, né? Onde o seu corpo é bem pesado em relação às suas orelhas, que tem uma massa bem mais leve. Ou também, por exemplo, um leão, né? A gente tem um leão com corpo super pesado, só que o rabo dele é bem mais leve do que o seu corpo, certo? Então a gente trabalha aí a relação do follow-through e overlap para definir, né? Assim, tanto para definir quanto para melhorar a sensação de peso de um personagem, para a gente criar essa diferença entre uma parte do corpo mais pesada e uma parte do corpo mais leve. Então a gente utiliza o follow-through e overlap também para ajudar a gente nesse caso. Né? Então, voltando aqui na animação, vamos passar devagarzinho aqui, ó, e a gente vai ver em alguns movimentos a relação de uma parte do corpo ser mais pesada e uma parte do corpo ser mais lenta. E também a aplicação do follow-through e overlap para movimentos mais simples. Então, logo aqui quando ela vira, ó, ela vai virar muito rápido e a gente vê que a antena ficou, né? Ou seja, o corpo virou e a antena continuou aonde que ela estava antes, ó. Então ela virou e a antena continuou virada para a esquerda, ela virou para a direita, a antena continuou virada para a esquerda, né? E aí só depois que ela vira que a antena vem. Olha o chicote que a antena faz aqui, ó. Então a antena está virada para a esquerda e de repente ela vira para a direita. Por quê? Porque ela parou esse movimento, né? Então logo que ela parou, um pouco depois a antena veio. Então a gente tem aí o nosso follow-through.
né? Tanto follow through quanto overlap. Né? E aqui quando ela abaixa também, é outro exemplo legal. Ela abaixa, e quando ela abaixa, a antena primeiro está ficando lá em cima. Né? Então a antena fica lá em cima, e aí depois que ela para, né? Que ela parou o movimento dela, e aí logo depois a antena acompanhou. Né? Então também é um excelente exemplo. Né? E aqui também quando ela joga a cabeça para trás, né? A gente consegue ver follow through overlap em diversos pontos. Né? Aqui o overlap sendo aplicado muito na antena desse personagem. Tem hora que ele fala, ele mexe com a cabeça, ele para. Só que quando ele para a cabeça, a antena continua num movimento bem leve. Então aqui ó, a gente consegue ver que a antena continua bem leve, e esse movimento é o overlapping sendo aplicado. Aqui também a antena está bem nítida, a questão do follow through e do overlapping. Quando ela para, a antena vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda devagarzinho. Então a gente também tem um exemplo aí de overlap. Vamos ver aqui. Aqui, claro, a questão o exemplo mais claro que a gente já viu, que é a questão do braço puxar o cotovelo que puxa o punho. Quando ele vai apontar aqui, ó, ele está com o cotovelo atrás, o cotovelo vai para frente, e aí só depois que o cotovelo está lá na frente que o punho vai depois. Aqui tem alguns exemplos, mas tem um aqui que eu quero mostrar a questão do overlap. É nessa cena aqui. Ele está lá se expressando, fazendo tipo um teste para elenco, né? Aqui, ó, aqui que eu quero mostrar. Ele está aqui, né, e ele vai ficar meio triste, né, e ele vai parar. Ó. Ele foi para frente e parou. Só que quando ele parou, olha o braço dele fazendo um leve chicote aqui, ó, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Então aqui a gente tem uma extensão da ação principal dele. Qual que foi a ação principal dele? Aqui, né? Ele está feliz e tal, e aí quando cai o balde de tinta ele fica triste. Né? Então ele vai, a ação dele foi parar e ficar triste. Só que quando ele parou e ficou triste, o braço ficou dando um leve overlap. Então aqui a gente consegue confirmar que o overlap é uma extensão de uma ação principal. Então a gente vê que o overlap o braço fica bem, ó lá, e fica um tempão mesmo. E aqui também a gente consegue definir, a questão da massa. A gente consegue realmente frisar que o overlap e o follow through também é utilizado para definir a massa, ajudar a definir a massa de um personagem. Por exemplo, o braço ele é bem mais suave do que no caso aqui, não sei se é um casco, essa parte de trás aqui do personagem. Então o braço ele fica fazendo overlap um tempão. Já essa parte de trás a gente pode ver que ele tem uma animação aqui. A gente vê que o casco aqui, a bundinha dele vai para frente, só que ela não fica fazendo overlap, ela vai para frente e para. Já o braço fica fazendo overlap. Então a gente consegue identificar que aqui é bem mais pesado do que o braço do personagem. Aqui também o follow through, ele vai virar para a direita, então a gente vê que o ombro está puxando o cotovelo que está puxando o punho. Então um está indo seguido do outro. Então bem legal aí, só nesse pequeno teaser a gente consegue ver vários exemplos de follow through e overlap para a gente ter um movimento mais orgânico, um movimento que segue realmente as leis da física. E em muitos casos, junto com o princípio de follow through e overlap, é muito utilizado uma técnica chamada drag. Certo? O que é essa técnica chamada drag? Tem uma imagem do livro do Richard Williams, onde ele explica de uma forma bem clara o que seria o drag. Aqui a gente tem um bulldog que ele vai estar com a cabeça aqui para um lado, no caso virado para a esquerda, e aí ele viu alguma coisa, a gente pode ver que o olho dele está apontado. Então quando ele viu essa coisa, ele virou bem rápido a cabeça dele para o outro lado. Só que quando ele virou, a gente pode observar aqui a orelha dele,
quando ele virou, a orelha não seguiu assim, o mesmo movimento da cabeça dele, né? A orelha primeiro ficou lá atrás e aí só depois que a orelha, quando ele meio que parou o movimento, que a orelha seguiu. Então a gente pode ver que daqui tudo a orelha está virada ao contrário e aí só quando ele parou que a orelha começou e fez um movimento para frente, né? Então essa técnica aqui é o que nós chamamos de drag, né? E aqui não só a orelha, né? Se a gente observar o que o próprio Richard Williams disse, aqui no caso a papa do personagem, né? Toda essa parte aqui, ó, também está sofrendo um drag, ou seja, ela está indo para o lado contrário e depois quando ele para que ela vai para o lado realmente da ação. Então drag a gente pode definir dessa forma, que o drag é uma técnica de uma parte específica, ela primeiro ir para um lado contrário da ação principal e aí só quando a ação principal finalizar, né, meio que finalizar, aí sim essas outras partes vão e acompanham a ação principal, né? Então o drag ele primeiro vai para um lado contrário do lado da ação principal e aí só depois que a ação principal está terminando que ele segue. E pegando o exemplo que a gente já viu, né, na aula de antecipação, aqui tem um exemplo muito claro de drag também nessa cena do Pernalonga, né? Ele está aqui fazendo todo o movimento dele. E aí o drag vem junto com a antecipação aqui também, né? Que ele antecipou, ou seja, ele virou o corpo para um lado, só que a orelha ela está no lado contrário do lado que ele virou, ou seja, no lado que ele antecipou. Então aqui na orelha também a gente tem aplicado um drag. Ó. Um drag, e aí quando o corpo seguiu, aí sim está sendo gerado o follow through. Então aqui a gente tem um drag e logo depois um follow through. Então depois dessa sessão, né, de explicações de relação entre follow-through e overlapping sendo aplicado dentro da animação, assim, a gente pode concluir que nada acontece no mesmo tempo, né? Nenhuma ação é realizada com todas as partes do corpo, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Então quando iniciamos uma ação com uma parte do corpo, uma parte em específico, né, ela segue primeiro, ou seja, ela vai na frente e aí ela gera energia para outras partes seguirem ela. E quando a gente para também, né, a parte mais pesada ela costuma parar primeiro, e aí as partes que têm uma massa mais leve elas vão parando devagarzinho e aí o overlap está sendo aplicado, né? Então a gente também entende que follow-through e overlap ele nos ajudam a passar a sensação de que os personagens têm os movimentos, assim, eu não digo realistas, né, mas uns movimentos que seguem as leis da física, né? A questão de inércia e de outras leis mais específicas. E também, né, um livro que eu já indiquei e que tem uma ótima explicação sobre a utilização de follow-through e overlap é o livro do The Illusion of Life, do Frank Thomas e Ollie Johnston. Então, quem já tem esse livro, né, seja um e-book ou seja o livro físico mesmo, dê uma olhada que eles falam bastante sobre a utilização, né, de follow-through e overlap. Mas por conta de como eles tiveram uma vivência com o Walt Disney, né, eles sempre comentam que o Walt Disney sempre dizia para os animadores, né, assim, "Things don't come to a stop all at once, guys. First, there's one part and then another." É realmente o que a gente viu aqui, né, que as coisas não param todas de uma vez só, né? Então, primeiro uma parte para e aí depois as outras vêm em sequência. Certo, pessoal? Então, tá aí o nosso princípio da semana, follow-through e overlap, né? Um princípio valiosíssimo e muito importante para a questão da gente criar movimentos mais orgânicos e movimentos mais agradáveis visualmente ao público, por ter essa relação de que personagens, objetos, eles são animados, eles têm vida e que seguem as leis da física, né? Então é uma animação não realista, assim, não super realista. Mesmo sendo cartoon, a gente tem que passar essa sensação de que os personagens eles estão interagindo com o mundo real. Beleza, pessoal? Então agora vamos para o nosso exercício da semana.